Olá, compatriotas, tudo certo? O que a gente pode diagnosticar das manifestações do dia 7 de setembro? O que a gente pode extrair dali que nos evidencia a realidade? Isso com lucidez e com o pé no chão, baseado na razão, tá? A gente viu que o Bolsonaro tem um apoio popular muito grande, diferente daquilo que a esquerda tenta passar. O Bolsonaro, ele tá muito popular, ele tem uma massa ainda de aceitação, massa essa que não é silenciosa, essa massa vai pra rua, essa massa, ela se manifesta e o antagonismo, os seus antagonistas, eles são mais tímidos, eles não estão mesmo tão envolvidos com aquilo que a gente vê na internet. Primeiro ponto. Segundo ponto, Cibele, você acha que essas manifestações, elas tiveram algo de profícuo? Elas tiveram algo bom pra gente? No sentido assim, bom pra gente que eu digo, pra nós que falamos da vacina, pra nós que falamos desse autoritarismo todo na esteira da pandemia, enfim, vocês sabem, né, quando eu tô falando a que nicho eu estou me referindo quando eu falo nós. Eu vi alguns aí companheiros, seguidores, enfim, destacando que as manifestações que não são pró-Bolsonaro, que não são bolsonaristas, mas que viram manifestações contra o passaporte sanitário, contra o autoritarismo aí, né, que nós estamos vendo para tomar vacina, uma vacina experimental, médicos inclusive que fazem parte do trabalho expondo a verdade sobre o experimento aí genético, a terapia gênica experimental, se manifestando durante o que aconteceu ali no 7 de setembro. Eu vi também a doutora Emília Gadelha segurando um cartaz, e isso é bom para nós? É uma voz, né? São vozes que estão ali manifestando. Olha, gente, eu não vou falar que seja de todo ruim. Afinal de contas, pelo menos a gente vê que tem uma força mergulhada nessa massa, uma massa meio, né, meio anômala, uma massa que não sabe exatamente por que tá ali, tá contra o STF, a favor do Bolsonaro, uma massa que ela segue muito o personalismo do Bolsonaro. Então eu não vou dizer que é uma massa consciente, que é uma massa que está lutando contra o sistema, porque eu estaria mentindo para vocês. Mas a gente vê então grupos dentro dessa massa que tem uma certa relevância, principalmente no sentido de ter aí uma autoridade para poder falar contra o passaporte sanitário. Isso é bom? Sim, isso tem um lado bom. Só que a gente não combate uma mentira com engano. Esse é o problema. Quando eu vi a doutora Emília Gadelha, que eu tenho uma grande admiração por ela, uma mulher que está enfrentando um império, não sozinha, porque ela tem alguns companheiros ali que estão, mais de 300 médicos no Brasil estão orbitando e essa liderança médica falando contra o passaporte sanitário e todas as implicações de uma a vacina, entre aspas, que não cumpriu aí a sua fase de testes, que não cumpriu aquilo que realmente precisa ser cumprido para que vá ao mercado e para que a gente possa colocar dentro do nosso corpo, se submeter a ela de uma maneira segura. Então a doutora Emília Gadelha, ela estava ali segurando um cartaz e no cartaz dizia assim: contra o passaporte sanitário, uma coisa assim, e contra o passaporte comunista, uma coisa assim, eu não estou me recordando exatamente a palavra, a frase que estava ali, mas era alguma coisa assim, contra o passaporte comunista. E aí eu vejo um engano, e a gente não vai conseguir combater o sistema que nos engana com mentira, sabe? Eu não sei se aquilo é deliberado ou não, acredito que não seja, porque a doutora Emília Gadelha, ela é uma mulher que está enfrentando um império. Você vê ali que tem uma verdade muito grande, muito refratária, de uma mulher guerreira. Acho mais que ela está utilizando esse slogan para poder criar um impacto. Acho que tem ali uma estratégia, mas é uma estratégia que, segundo a minha visão,
não vai atingir exatamente os seus objetivos, porque a gente não combate uma mentira com engano. E dizer que o passaporte é comunista é um engano. Eu não sou comunista, reitero, não tenho nenhuma inclinação, assim, gosto por uma questão de conhecimento, por uma questão de aguçar o meu intelecto, gosto do marxismo, leio conteúdos de cunho marxista, mas não tenho nem marxista eu poderia dizer que sou, tá? Tampouco comunista, eu sou nacionalista. É daí que eu parto, é do nacionalismo que eu parto, tá? Do nacionalismo para a autodeterminação de um povo, para a autodeterminação individual, para a soberania nacional. Não é um nacionalismo, aquele nacionalismo europeu, estadunidense, que é muito mais imperialista do que nacionalista. Não, eu tô falando do nacionalismo que é o imperativo para os povos aí do terceiro mundo, para a noção do espaço vital e da defesa do espaço vital. E eu, como nacionalista, eu não posso aquecer o engano de que é um passaporte comunista, porque não é, tá? Nós não estamos falando de um sistema comunista, nós estamos falando de um sistema neoliberal, fundamentado numa engenharia social neoliberal, cujo terceiro setor ongueiro aí, as fundações, eles substituem o papel do Estado, desresponsabilizam o Estado, tomam a frente aí nas questões que, pela estrutura do estado de bem-estar social, que para o bem ou para o mal é uma estrutura que está mais conectada com o povo, eu digo no seu pragmatismo, né, que a gente paga os impostos, aquilo se reverte para o social, aí a gente, em tese, tem acesso à saúde, à escola, à segurança pública, enfim, vocês conhecem, né? E o neoliberalismo, ele é uma antítese disso. Então não é o comunismo que é uma antítese do estado de bem-estar social, é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele acontece dentro de uma atmosfera capitalista. Aí você vai falar, mas Cibele, será que é o capitalismo mesmo? Será que não é um tecnofeudalismo, igual o Yanni Varoufakis já denominou? Será que é o fim do capitalismo? Será que não é um metacapitalismo mesmo? O fim, o capitalismo se exauriu e a gente está caminhando para um próximo sistema? Sim, pode ser. Acredito que realmente o esqueleto do capitalismo, ele está começando a ficar corroído pelas mudanças da indústria altamente tecnológica. Enfim, a gente pode discutir sobre isso, mas comunismo, gente, comunismo é outra coisa, comunismo é modo de produção, é outra coisa, sabe? Então, tudo bem, aí você fala assim, Sibeli, mas é no senso comum. Quando a gente fala comunismo, a gente não está falando assim comunismo fiel à sua terminologia, ao que é aquele sistema mesmo. Nós estamos falando no senso comum para denominar um grupo de pessoas que dentro da política, dentro do sistema, pessoas dentro do sistema que defendem determinada coisa que a gente conhece o que é. Então a gente chama de comunismo para ficar mais fácil, para que as pessoas entendam. É um engano, gente. A gente tem que dar nome aos bois, o nome verdadeiro. A gente não pode enganar as pessoas para tentar desconstruir uma mentira. Então isso daí não é comunismo. Eu não acho que seja profícuo, producente para nossa luta destacar isso como comunismo. Eu mesma não participo de nenhuma manifestação em que seja destacado que é o passaporte comunista. É uma mentira, tá? Nós estamos falando de neoliberalismo, uma estrutura neoliberal, de engenharia social, vinda pelo terceiro setor, vinda por engenheiros sociais e não comunistas. Na verdade, eles, se você for pegar a história mesmo, da construção, do modus operandi deles, é sempre por esse viés que a gente vai ali ver emergir de vez economicamente, politicamente, na década de 70, 80, da escola de Chicago. Inclusive, um dos fundadores dessa escola foi Rockefeller. Então, gente, eu acho que é um engano a gente denominar esse passaporte, toda a estrutura, como comunista. Mas Cibele, o comunismo também tinha presença, tinha aí o financiamento dessa elite, né? Rockefeller, Rothschild, Morgan, enfim, a elite toda aí que a gente sabe. Acredito que sim, tá? Acredito que o próprio comunismo ali dentro da União Soviética, aquilo que a gente pode denominar como o comunismo, a antítese do capitalismo e etc e tal, eu também acho que eles
financiaram, que eles montaram ali toda aquela estrutura, Revolução Russa, e a gente pode falar sobre isso no próximo episódio, porque essa elite financia os dois lados, é assim que eles fazem, sempre foi assim, as casas financeiras, desde os Fugger lá da Alemanha, eles financiam os dois lados para não perder nunca, mas acontece que o que nós estamos vivendo hoje tem nada a ver com o comunismo, sabe? E eu não acho que a gente enganando as pessoas para tentar surtir um efeito, uma adesão maior, vai ser bom. Eu trabalho com a verdade, sempre é a verdade. Eu acho que o povo brasileiro ele tem maturidade sim para entender a verdade a partir de conhecimento, a partir de que ele conheça a história, né? E não com engano. Então assim, há algo bom daquelas manifestações? Eu retiro que essa movimentação toda contra o passaporte sanitário, sim, é bom, é melhor do que nada, é melhor do que silêncio, é melhor do que ficar só na internet. Mas eu não posso participar de uma manifestação dessa com uma pessoa que coloca ali um cartaz destacando um passaporte comunista, porque é mentira, gente, é um engano, não tem nada a ver. Se a gente for estudar a estrutura de tudo isso, como ela se deu, né, e por onde vem o pensamento neomalthusiano, o darwinismo social, vou falar sobre isso no sábado, se tudo der certo, no sábado, na continuação que nós estamos fazendo ali do livro Inferno do Dan Brown, e eu vou falar sobre darwinismo social, malthusianismo, e vocês vão ver que isso acontece dentro do liberalismo britânico. Isso pululou, cresceu, germinou, cientificamente, teve adesão científica e passabilidade por meio da ciência e política também, enfim, num ambiente liberal. Não tinha nada de comunista ali. Ali era liberalismo. Eu vou dar a ordem cronológica e como a gente pode linkar um com o outro. Adam Smith, Malthus, Darwin, Galton. Como você consegue linkar esses personagens do darwinismo, da eugenia, do malthusianismo e do liberalismo? Então, assim, não posso fazer coro a pessoas que falam que isso é um passaporte comunista. Eu entendo talvez a estratégia, não vou deixar de seguir esses médicos, tenho muita admiração pela doutora Emília Gadelha, mas acho contraproducente participar de manifestações que envolvem aí o nome do Bolsonaro, até porque a gente sabe que o Bolsonaro é só um jogo político, as canetadas estão passando porque ele está permitindo, porque se ele quisesse enfrentar mesmo, ele poderia ter feito de uma outra forma. A agenda econômica do Bolsonaro é neoliberal e extremamente nociva para a nossa soberania nacional, para a gente poder lutar contra impérios como o império das farmacêuticas, porque se você não tem soberania financeira, se você não tem setor estratégico, se você não tem condições de poder aí lutar contra as corporações imperialistas, como que vai ser feito? Como que a gente vai falar não para as farmacêuticas? Sabe? Só retórica, só goela não adianta. A agenda econômica tem que estar totalmente em sinergia com os posicionamentos do governo. Até para o próprio governo, o executivo, exercer uma autonomia, uma hierarquia, digamos assim, já que, né, é a autoridade maior do país, é o presidente, a sua agenda econômica tem que estar forte. Tem que ser uma agenda que fortifique o poder do Estado, a responsabilidade do Estado. E não uma agenda econômica neoliberal que está destituindo o setor estratégico, a soberania nacional do país. Então você tem ali totalmente contraditório, entendeu? O Bolsonaro fala uma coisa, mas a sua agenda econômica permite que as farmacêuticas e que o lobby continue muito grande dentro do país. Gente, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente falar comunismo, comunista e, sabe, é muito mais complexo do que esse senso comum. Se a gente quiser realmente lutar contra o sistema, nós vamos ter que mergulhar nessas águas profundamente e adentrar naquelas zonas mais insondáveis para poder entender o sistema. E é por isso que eu convido vocês a me seguirem lá no Telegram, que lá a gente está dissecando de verdade, tá? Tudo isso e através de obras literárias. Eu vou falar também sobre séries como a Black Mirror. Eu vou falar sobre coisas conteúdos que vocês conhecem, que vocês estão familiarizados, mas que a gente possa introduzir
toda essa didática sistêmica que culmina com essa fase capitalista tão caótica, tão contraditória. A gente precisa descortinar isso e ver o que tem por trás, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Em pé.